boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um bate-papo FACIAP que acontece toda quinta-feira às 17 horas no Instagram da FACIAP. Para quem não me conhece, eu sou Caroline Taborda, coordenadora jurídica da FACIAP, e a toda semana nós conversamos, batemos um papo com um convidado diferente, com um tema diferente. E o tema do bate-papo de hoje é sobre contratos digitais e utilização de certificado digital. Então você que conhece alguém que se interessaria por este tema, que fecha muitos contratos, que tem empresa, aproveita e compartilha essa live, clica aqui no aviãozinho, manda para os seus contatos para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão importante. E no nosso bate-papo de hoje, quem vai participar é o Bruno Nunes Doneda, da Contractor. Eu vou adicionar ele ao nosso aqui. O Bruno, ele é advogado e ele é cofundador da Contractor. A Contractor é uma parceira da FACIAP e nós trabalhamos com gestão de contratos. Olá, Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Tudo bom, Vanessa, com você? Tudo bem. Tudo ótimo. Bruno, eu estava aqui conversando com o pessoal, explicando, né, que o nosso tema de hoje é sobre os contratos digitais, sobre a importância que as associações comerciais utilizem, que as próprias empresas filiadas utilizem os contratos digitais. O mundo mudou de repente muito mais rápido do que nós esperávamos em decorrência da pandemia, né? Lives, reuniões online, está tudo acontecendo online e muitas pessoas que não tinham essa intimidade com o mundo virtual, com o mundo digital, está tendo que se adaptar. E os contratos digitais, há algum tempo já vem, né, essa nova onda de utilizar os contratos, abandonar o papel e utilizar no meio digital. E agora deu uma acelerada com relação à pandemia. Você sentiu isso também? Qual que é a sua visão? Legal, vamos lá. Então, só para me apresentar, brinco que eu sou ex-advogado, né? Eu atuava como advogado em escritório, eu tenho com direito empresarial, né, corporativo, então, de fato, eu vivenciei os dois lados, né? Os dois lados da mesa, vamos dizer, e eu entendo que o grande desafio, eu acho, até que, falando desse tema dos contratos digitais, é como desburocratizar sem abrir mão de segurança, né? Então, a gente está no momento aí, né, falando de LGPD também, né, privacidade está super em alta. Então, esse eu acho que é o grande dilema, como equilibrar segurança jurídica com a desburocratização e a digitalização, né? Então, exatamente como você falou, eu acho que já existia um movimento, né, a própria legislação já é antiga, né, a MP 2200, que foi a brecha, vamos dizer, a previsão para utilizar as assinaturas eletrônicas, né, com ou sem certificado digital, mas, de fato, na prática, o mercado ainda estava um pouco inseguro e desconfortável, né? Então, eu acho assim que, tentando tirar um lado bom de tudo isso que está acontecendo, acho que foi um momento para, de fato, muito advogado e jurídico e associações também entram nesse movimento para repensar em alguns processos e pensar em talvez seja a hora de começar a testar um formato mais digital, né? Os contratos se encaixam muito bem nessa linha. Sim, eu vejo assim, antes, né, de tudo isso acontecer dessa forma, a gente tentava marcar uma reunião online e muitos presidentes de associações, até empresários, pensavam, poxa, mas é tão difícil a gente se comunicar de uma forma efetiva online, vamos fazer presencial. E aí tinha lá, viajava muitas horas, aquele baita deslocamento para chegar numa reunião. E agora, quando a gente se obrigou a fazer online, tá todo mundo falando assim, nossa, mas funciona tão bem? Nossa, por que a gente não fez isso antes? Por que eu não confiei tanto nesse método, né? E eu vejo a mesma forma de contratos digitais. A gente já utiliza ali na FACIAP há algum tempo e é aquela coisa, toda a burocracia que envolve um contrato no papel e a gente consegue mudar isso de uma forma tão célere, tão econômica e sem perder a segurança, né? Perfeito. Perfeito. Eu acho que, na verdade, é uma tecnologia... tem gente que pergunta, né? Bruna, você imagina que depois da pandemia, ou, enfim, quando vier uma vacina, as coisas normalizarem pelo menos um pouco? Você acha que isso é temporário? Eu acredito que não, pelo princípio de que isso já existia antes, né? Então,
é um movimento que, como você mesmo mencionou, ele acabou crescendo, mas ele já acontecia. Ele conversa muito bem já com outras áreas que já digitalizaram, né? Então, como a área de vendas, a área financeira, né, existem RPs, existem os CRMs, né, softwares, já há algum tempo, então essas áreas estão bem na frente, vamos dizer. E, por outro lado, áreas que lidam com né, as questões documentais e acaba pegando um pouco do jurídico, bastante do RH também, né? Essa questão documental do back-office estava um pouco, assim, vamos dizer, deixada de lado, né? Não estava sendo bem aproveitada. E tem sim ferramenta, tem muita coisa boa que dá para fazer, né? Até com um baixo investimento, com um esforço relativamente baixo, né? Pelo ganho que você pode ter em gestão, em visualização de dados e tudo mais, né? E acredito também que isso acaba empoderando muitos gestores de área, né? Porque ele vai trazer muito mais informação na tua mão, né? Você saber, poder rastrear os contratos que estão vigentes, não estão vigentes, porque toda vez que você imprime um documento, assina e despacha pelo correio, você já não sabe mais onde é que ele está, né? Então você perde o controle de certa forma, né? E no meio digital dá para você manter esse controle de certa forma, onde que ele está, com quem que está parado, o que está acontecendo, né? Eu acho que isso é um empoderamento, eu acredito, do advogado e das áreas que lidam com esses documentos também, né? Da áreas de novos associados, por exemplo, parcerias, né? Parte de RH e a parte jurídica que acaba pegando um pouco de tudo, né? Sim, e até o próprio empresário, que muitas vezes ele delega isso para um departamento, ele consegue visualizar o que está acontecendo, né? Ele não precisa ficar refém de uma informação que uma pessoa repasse ou que vá lá consultar um caderno de protocolo para quem que foi, quando que foi postado para alguém assinar. Ele já tem todo o acesso à informação direto do computador dele, né? Ele não precisa ficar refém de terceiros que passar essa informação para ele. Eu quero cumprimentar, Bruno, antes da gente começar a fazer umas perguntas aqui, o pessoal, a Associação da Guapitã, que está nos acompanhando, Formosa do Oeste, de Toledo, pessoal de Toledo, de Faxinal, todo o pessoal que entrou aqui, aproveitem, compartilhem essa live, porque a gente vai tratar de uma facilidade para o negócio de muita gente, para as associações, e não tem porte de empresa, né, Bruno? Você pode pegar uma pequena empresa, uma grande empresa, que vai automatizar e colocar os seus contratos numa gestão e numa assinatura muito mais facilitada. Bruno, perfeito. Vamos começar do básico. O que é um contrato digital? Legal. Eu acho que a grande arte, quando a gente fala em assinatura digital e contratos digitais, é tentar explicar da forma mais simples possível, né? Então, eu acho que o objetivo é se buscar é ser bem simples, evitar até questões jurídicas. Claro, eu tiro as dúvidas jurídicas, mas o conceitual acho que é importante. Então, no caso do contrato digital, dá para a gente falar que seria o negócio, ou a celebração do negócio jurídico, o contrato que nasce já digital, né? Então, ao contrário de um negócio que foi celebrado de forma presencial e teve uma assinatura de um documento físico, que talvez até foi escanerizado e digitalizado né? Tirou um scanner e colocou num GED até, ou arquivou numa pasta, essa celebração, muitas vezes, ela é totalmente virtual, né? Ou feita pelo telefone, feita online, feita de forma remota, enfim, a tratativa e muitas vezes o aperto de mãos foi digital, né? Não teve um contato físico. Então, dá para categorizar de uma forma bem genérica que seria esses negócios e contratos celebrados de forma digital, remota, eles já nascem, né? Nativos digitais, vamos falar. Então, eu mandei um e-mail, você me respondeu dizendo que fechamos a parceria, nós redigimos um documento e está ali. Fechamos um contrato digital. Mas existem muitas pessoas que ainda colam uma assinatura salva em PDF lá no documento e colocam assim, pronto, está assinado digital. É seguro isso? Como que a gente utiliza uma assinatura adequada para formalizar esse pacto entre as duas partes ali? Perfeito. Então, isso que você mencionou é um exemplo que é interessante, né? Muitos chamam de assinatura digitalizada, né? Que é o caso em que você... Acontece, né? Em alguns casos em que você imprime um documento, assina, manda uma foto, a pessoa assina do outro lado, né? Esse formato, já em tese, já não tem validade jurídica. Na validade, vamos dizer, porque você adulterou, né? Certo, as duas partes assinaram no mesmo formato, né? Então, quer assinar físico, não tem problema, né? Dá para assinar físico hoje em dia? Ainda, claro que dá.
mas todo mundo assina físico, né? Não adianta querer misturar vários tipos de formatos, né? Vamos dizer, um põe a impressão digital, o outro assina físico, daí manda para assinatura eletrônica. Não dá, não vai dar certo, né? Outra observação. Nesse caso que você falou do e-mail, por exemplo, também é uma espécie de assinatura digitalizada, você colocou uma imagem, né? Isso na verdade, uma criação, né? Não quer dizer que não tenha uma força de prova mínima. Existe, mas a força de prova é muito baixa, né? E hoje em dia, com as ferramentas que a gente tem à disposição, né? A gente fala um pouco mais disso depois de ferramentas e como utilizar, né? Não tem por que você celebrar, fechar um negócio de uma forma tão simples, né? Claro que você sim já constitui uma prova, você falar que aceita uma proposta no WhatsApp, né, ou negociou algo, ou fiz uma promessa, juridicamente a gente sabe, isso pode ser utilizado. Mas, sinceramente, você quer fazer isso numa rotina na tua empresa, né, na tua associação? Claro que não, né? Então, justamente falando disso, como aliar a facilidade, né, mostrar profissionalismo ao teu associado, ao teu cliente, né, e unir também a praticidade, né? E a assinatura digital e eletrônica, ela encaixa muito bem nisso. Porque você até chega a trabalhar quase um marketing. O teu associado, quando está conhecendo, né, quer fechar uma contratação, se ele assina de forma digital, ele vai ter um impacto positivo. Nossa, que fácil, eu não conhecia, que legal. Pô, vocês estão de parabéns, vocês estão correndo atrás de modernidade, né, por exemplo. Então, eu acho que essa é a visão. Constitui sim força de prova, mas a gente fala de níveis de prova, né? Depois você vai falar no segundo bloco, acho que da conversa sobre certificado digital. Então, o certificado é muito bom, nem todo mundo possui. Então, é muito mais quais os níveis que você deve e pode buscar para celebrar um certo negócio, né? Então, eu acho que pelo menos o nível de assinatura eletrônica que a gente pode oferecer, já que é tão fácil de acessar já hoje em dia, considerando isso, não tem por que utilizar uma imagem de uma assinatura, né? Ou só um aceite no WhatsApp ou no e-mail, né? Ok, então vamos lá. Eu posso dizer, eu gosto de colocar o seguinte, que muitas vezes quando eu escuto, eu trabalho muito com contratos, né? Então a minha parte aqui dentro da federação, na parte consultiva, é estruturar contratos e estabelecer essa contratação entre as partes. E muitas vezes eu escuto assim, não, mas é só um contratinho. Mas aí eu falo assim, gente, é que nem casamento. Se você não coloca lá os requisitos, tudo no amor, tudo maravilhoso, na hora do divórcio vai dar problema. E o contrato não tem como mudar o regime de comunhão depois de 5 anos de casado. Exatamente. Se você manda um e-mail dizendo o objeto que você quer negociar e fechou, beleza, você criou um vínculo, pode gerar uma prova, depois ok. Mas quando você faz isso por contrato, você prevê o risco das demandas futuras, estabelecer com a outra parte como vocês vão resolver essas situações, caso elas ocorram, você traz mais segurança para o relacionamento que você está estabelecendo. E os riscos de ter problema com isso diminuem. Porque você olha lá no teu manual, olha, não, nessa aqui a gente preveu isso aqui, então vamos seguir dessa forma. É o combinado, né? Exatamente. É que nem quando a gente fala com criança pequena. Quem tem criança pequena sabe disso. Vamos combinar assim? O combinado foi tal. Vamos cumprir, né? E aquele dito também, né? O combinado não sai caro. Não sai caro. Exato. Perfeito. E aí... E até... Pode falar. Pode falar, desculpe. Imagine. Não, e aí quando a gente traz isso para um contrato digital... A gente não perde a segurança do papel, de estar cara a cara e assinar. Ele continua sendo um instrumento seguro. E os níveis de segurança das assinaturas ali também existem vários tipos de assinatura. Então, eu queria que você comentasse para a gente sobre a segurança que as pessoas podem ter em estar celebrando esse contrato na forma digital. E também a gente entra na questão dos tipos de assinatura. Perfeito. Então, assim, sobre os tipos de assinatura. Quando você vai pesquisar, e até porque, vamos dizer assim, existe MP2200, que é onde tudo começou, vamos dizer, né? De certa forma, a fundamentação legal para o uso das assinaturas eletrônicas e digitais para contratos e outros documentos. Mas, de certa forma, ela foi muito genérica, né? Então, ela não se deu o trabalho de categorizar, em algum sentido, tipos distintos, né? E etc. E a gente está falando de 2002, né? Muito tempo se passou. Acho que também desde aquela época talvez não tinha tanta necessidade, né? Vamos dizer que acho que a adoção mesmo em mercado
começou a crescer de forma mais forte, a gente pode dizer aí, faz o quê? De 3 a 5 anos no máximo, né? Antes disso era algo muito aventureiro, né, de certa forma. Mas por questão de cultura e de mercado, né, por não desconhecimento, talvez. Um ponto que eu acho que foi bem marcante sobre esse conceito das assinaturas, então, pensando assim, existe no mercado um consenso em chamar assinatura digital sobre qualquer tipo de assinatura mecanismos diversos, né, em diversos níveis, mecanismos que resultem num contrato digital, por exemplo, dentre as quais podem ter subespécies, né? Então, dá para a gente falar assim que a assinatura digital ela pode ser com certificado ou sem certificado digital, com ICP ou sem, né, de certa forma. Essa assinatura sem certificado digital, vulgarmente, ela pode ser considerada chamada de assinatura eletrônica, né? Muita gente chama. Outro ponto que é interessante de falar é que teve um decreto que saiu recente, onde ele prevê que os próprios órgãos do governo podem começar a utilizar assinaturas digitais sem certificação ICP Brasil para certos tipos de documentos e transações, o que é muito legal também, né? Ou seja, se o próprio governo já está evoluindo nessa transformação, né? Por que o privado, né, o que a gente está esperando, vamos dizer, né, para também adotar? E nessa MP é bacana porque ela fala de 3 tipos, né? Então, assim, de novo, não é uma categoria assim para fechar a discussão, né? Tem muito, acho que tem muita evolução, mas ela já dá um certo norte, né? Ela fala de assinatura digital simples, assinatura avançada e a qualificada, né? Então, nesses 3 níveis, né? Vamos dizer que a assinatura simples, a gente pode chamar que é assinatura eletrônica. Então, vamos falar assim, que a assinatura simples ou assinatura digital simples ou assinatura eletrônica seria algo, mecanismos básicos de identificação do assinante. Então, basicamente, principalmente o e-mail, né? Presume-se que o e-mail que está sendo enviado é do autor da assinatura ou a parte que você quer fechar o negócio e confirma alguns dados, nome, registro IP, data e hora, tem esses registros, né? A gente diz geralmente que ele se equipara a uma assinatura de próprio punho, né? Em que a gente senta numa mesa, imprime um papel, eu assino, você assina, né? E presume-se que é você e presume-se que é eu. Tem validade jurídica? Tem. Pela MP e jurisprudência, tem. Por quê? Porque as partes, de forma privada, elas podem escolher o mecanismo que elas podem celebrar o negócio e é uma presunção de autoria, né? Então, geralmente você utiliza assinatura eletrônica quando você tem várias provas de que aquele negócio foi celebrado, que ocorreu, né? Então, outros tipos de documentos, notas fiscais, proposta trocada, dados, né? Documentos que foram fornecidos entre as partes, mensagens trocadas. Então, a assinatura eletrônica ou assinatura digital simples já serve para 80% dos casos, vamos dizer, né? Dá para falar. A assinatura digital avançada, tá? Seria basicamente uma assinatura eletrônica com mais pontos de autenticação. Então, você começa a falar em fazer um selfie, né? Tira foto de um documento, né? Uma prova de vida, né? Seria um mecanismo, um ponto intermediário entre a assinatura eletrônica mais simples ali, digital simples, e a assinatura com certificado ICP, Brasil. Tá? Essa assinatura intermediária, é algo ainda muito novo, mas provavelmente se você já tem um cartão de crédito do Nubank, por exemplo, você passou por essa prova de vida, né? Tira um selfie, etc. Então, a gente vai ver com o passar do tempo, e a Contractor vai disponibilizar também isso para os seus clientes, né? Esse mecanismo intermediário, né? Unindo não o nível mais extremo de autenticidade, porém ele já traz mais segurança sem perder a velocidade, né? Por fim, a assinatura digital qualificada ou assinatura digital com certificado, vamos falar assim, ela exige que a parte plugue, vamos dizer, um ICP Brasil, né? Um ICPF, um CNPJ, um certificado da OAB, e digite uma senha, né? Esse formato de assinatura ele é muito legal, sim, ele é um dos mais seguros e que gera mais prova de autoria, porém, aí ele acaba esbarrando na questão da, vamos dizer, restrição de acesso, né? Então, hoje, dá para a gente falar que não chega a 5% da população a ter o certificado digital, né? O que eu também acho até uma pena. Vai crescer muito, esse mercado não para de expandir, né? Até as associações comercializam esse certificado, que eu acho muito bom, né? E na Contractor a gente também disponibiliza para assinar nos 2 formatos, né? Se o cliente quer usar com certificado ou sem.
mas ainda tem muito que crescer. Então, a gente tem que oferecer essas formas alternativas, né? Então, eu costumo dizer que a assinatura de certificado está ocorrendo hoje, crescendo muito por diretores, né? Então, diretores de empresas, de conselhos que querem assinar um documento, eles já têm o certificado, né? O certificado está indo, me parece, muito da parte de cima da empresa para baixo, né? Então, os diretores, principalmente, começam a tirar o certificado para assinar documentos ultra importantes, né, à distância, de alto valor, alto risco, ou a lei exige que tenha o certificado digital, e eles já estão adotando. Mas, aos poucos, né, as demais áreas, as demais pessoas estão também conhecendo os benefícios e adotando, né? Sim, muitas vezes a gente manda, né, o documento para assinatura e acaba assim, mas eu não tenho certificado digital. Não, tudo bem, a gente tem outras maneiras de assinar dentro da plataforma. Então, você não acaba possibilitando a efetivação de um contrato online dentro da estrutura que a pessoa tem. Eu acho que isso dá mais acessibilidade ainda mais. E a Contractor tem essa vantagem aí de dar esse acesso. Outra, eu quero cumprimentar o presidente Marco Tadeu, que passou aqui, nos deu um oizinho. Presidente, obrigado por participar. Obrigada a todos. Eu tenho uma pergunta aqui, antes da gente falar sobre a gestão dos contratos. Deixa eu colocar aqui, ó. O cheque que dou nos sites poderia ser considerado como uma assinatura eletrônica? Poderia, mas talvez uma assinatura eletrônica muito rudimentar, né? Se fosse falar juridicamente, em teoria e tudo mais, a assinatura eletrônica, você tem uma assinatura eletrônica quando você entra na tua conta do Bankline, do Itaú, por exemplo, né? Você vai digitar uma senha, né? De certa forma, quando você aceita uma transação e digita uma senha dentro da tua área do banco ali online, você está dando uma assinatura eletrônica, né? Você está concordando e deixa um registro. Nesse sentido, o termos de uso, né? Vamos dizer um termo de aceite, ele até pode ser uma assinatura, porém eu diria muito fraca em questão de nível de autoria, né? Porque a pergunta é quais registros que o site ele guarda sobre quem clicou ali, quem assinou, de onde veio a pessoa, né? Vai ter só o IP e mais nada? Quem é a pessoa que aceitou, né? Então, eu acho que isso também acaba entrando um pouco até nessa conversa da LGPD, né? Então, até que ponto? Se eu dei um aceite, né? Como saber que eu realmente concordei, né? Como guardar esse registro? E, de fato, é algo que... Exatamente. Bruno, pode falar. Eu sou uma apaixonada pela Contractor. Eu coloquei lá na FaceApp em 2017 e a gente só foi progredindo de plano depois, porque me facilitou a vida, assim, né? E eu gostaria que você contasse para o pessoal como funciona essa parte de gestão. Então, porque a gente já entendeu que o contrato digital, como funciona, a possibilidade de assinatura, mas também tem a questão de gestão de contratos, né? Além de eu celebrar e poder assinar em qualquer lugar do mundo, né? Pela identificação ali, seja pelo qual nível de segurança, eu também consigo controlar as minhas negociações, vencimento, prazo. Eu gostaria que você contasse para a gente sobre essa parte de gestão de contratos também. Legal. O case da FaceApp é um case que a gente gosta bastante, porque, assim como outros clientes, vocês seguiram a jornada que a gente acredita que é um caminho ideal, né? Ou seja, a transformação digital, né, o primeiro ponto é não acreditar que você vai fazer do dia para a noite, né? Porque ele envolve mudanças em vários processos internos da empresa e das áreas e de cultura também. Então, o caminho é realmente identificar aonde geralmente você pode, com pequenas mudanças, gerar um grande ganho no início, né, e aos poucos ir evoluindo, e automatizando, e digitalizando e tudo mais. E geralmente isso acaba passando pela parte da assinatura, né? Foi o que você comentou. Geralmente é onde a maioria das pessoas acaba descobrindo esse mundo dos contratos digitais, como você comentou, né? E não deixa de ser, mas as demais etapas não deixam de ser importantes, né? Então, quando você começa a entender os benefícios de fechar um contrato, celebrar um documento de forma digital, sem ter impresso em nenhum momento, né? E sem precisar escanerizar e arquivar ou desarquivar ele já está digital e já está, né, colocado no local correto, vamos dizer. Você começa a pensar assim, e a etapa anterior, né, do contrato e a etapa posterior à assinatura, né? Será que não dá para dar um próximo passo? Né? O que mais eu posso ganhar depois que eu já estou começando a assinar digital? Eu já testei a assinatura digital e achei legal, encaixa dentro da minha organização. E, de fato,
por que não começar daí a trabalhar desde o início, né? Então, desde a coleta dos dados, né? Então, vou celebrar um contrato ou fechar um documento no associado, por exemplo, né? Por que não começar trabalhando desde o integrando ou usando um formulário da Contractor para puxar os dados, jogando nesse formulário ou no contrato, né? Então, partindo para uma aprovação, uma coleta de assinaturas já digital, né? E tudo sendo rastreado, né? Como você falou também, desde o início ali, com quem que está, em que fase que está, poder localizar se essa pessoa já está em contrato ou não, né? Já foi disparado o contrato ou não, ou está só em rascunho, etc. E depois da assinatura, aí vem a gestão já do documento vigente, né? Mais do que nunca agora, ela é uma transação, tem deveres e obrigações, né? Às vezes são pagamentos, às vezes são créditos, às vezes são débitos, cuidado com a SLA, né? O jurídico sabe a questão dos prazos, né? E isso impacta em várias áreas. O jurídico ele acaba sendo um guardião, mas tem muita área que tem que estar de olho, né? Em prazos dos contratos, em quais que são os mais críticos, em ter essa visibilidade também, né? Então, realmente eu acho que quando a gente fala em gestão de contratos, a gente está falando em dar uma visibilidade de todas essas transações, os negócios, esses dados que sem uma ferramenta e sem eles estarem ocorrendo de forma digital, você vai acabar ficando refém de uma planilha do Excel, de um arquivo físico, né, de perda de tempo para fechar o contrato. Então, essa visibilidade, para mim, não tem preço. Assim, eu ganho em gestão, na parte estratégica, em visibilidade, eu acho fantástico, né? Mas se fosse definir a gestão de contratos, é o ciclo de vida, né, de ponta a ponta. Desde o rascunho, negociação, aprovação, assina, a gestão, indo até a renovação e encerramento, né? Sim, essa integração que você falou, olha como que a gente faz na FACIAP. O jurídico elabora o contrato, coloca para assinatura e a gente inclui sempre o departamento financeiro na nossa celebração de contratos. Porque quando você o contrato, ele já vai direto, porque todos os assinantes, né, vão receber o contrato assinado. Então, o nosso departamento financeiro já recebe o contrato assinado também e ele faz parte, ele é um usuário, então ele pode consultar vencimentos, prazos, parcelas, tudo. Está sabendo, vamos dizer, né? Exatamente, tudo ali. Ele não precisa pegar mais. Antigamente, como que funcionava, né? Eu fechava um contrato, eu tinha que mandar o contrato por e-mail para cada um departamento envolvido. Ele tinha que abrir o contrato, ler as cláusulas, entender aonde que estava a questão de preço, valor, vencimento, colocar na planilha dele. E aí, cada departamento com a sua planilha do Excel, né? E às vezes passou um e-mail batido, não viu aquele contrato, já perdeu todo o fluxo. E Sim. com o sistema de gestão, eu integro todos os departamentos ali, no meu caso, né, envolvidos, todo mundo tem acesso e basta acessar ali, buscou o nome do parceiro, já tem todas as informações, data de pagamento, data de vencimento, quando eu tenho que renovar o contrato. Essa parte de renovação para o jurídico é a parte mais fantástica, né? Eu coloco lá uma notificação de 60 dias antes da data do vencimento ou da data da notificação do parceiro e já me vem um alerta no e-mail dizendo, olha, aquele contrato vai vencer. Na minha realidade ali, era humanamente já impossível fazer toda essa gestão. E a Contractor me trouxe toda essa facilidade, que eu acredito que seja a realidade de muitas associações e muitas empresas que têm volume também, né? Perfeito, perfeito. E até outro ponto que é bacana, Carolina, que você comentou, além dessa questão de começar, às vezes, pela assinatura e expandindo, né, vamos dizer, descobrindo, né, aos poucos os potenciais, né, de aplicação, né, também até dentro das áreas, né. Então, vai ter alguns casos que o desafio maior está na área de novos associados, é onde tem o maior gargalo e a associação talvez vai querer focar nisso inicialmente, não tem problema nenhum. E a gente faz até, né, como a gente trabalha com implementação, a gente gosta de dizer que vai sentar do lado ali, vai apoiar o cliente nessa fase inicial, entender assim, vamos lá, Caroline, qual que é a tua área que está com mais gargalo? Onde você tá com mais urgência em otimizar? Essa área, beleza. Então a gente vai focar ali e vai tentar gerar de forma mais rápida e eficiente o primeiro ganho, né? Para vocês até gerarem um resultado internamente. E com certeza, e isso sempre ocorre, partir depois para uma expansão, né? Então, a gente gosta, às vezes, de começar pequeno e depois expandir quando o cliente já está feliz mesmo. Melhor do que começar com um projeto gigante, que vai ser muito mais desafiador
para gerar um resultado legal, né? Então, começando pequeno na área de foco, né? Ou é jurídico, às vezes é o financeiro, às vezes é a área de parcerias, às vezes é a área de novos associados, né? Expansão. E depois, passando algumas semanas ou meses, já se mostra a eficiência de você investir, né? É um investimento isso mesmo, né? E depois começar a aplicar em outras áreas. É um investimento que volta em gerar melhorar o teu marketing, teu branding com o teu associado, porque ele vai gostar, vai entender como moderna a tua associação. O colaborador que opera, né? Um exemplo de você, ele vai ficar mais satisfeito e vai render até mais, porque ele está utilizando uma ferramenta verdade. Uma ferramenta moderna que permite que ele gaste menos tempo, às vezes, com tarefas rotineiras e mais em questão estratégica, né? E ter uma visibilidade melhor, participar de uma reunião com mais informação, né? E poder as áreas estarem integradas também, né? Então, até para o RH é bom, as áreas conversam melhor, mais comunicação gera menos atrito também, né? Então, não dá para negar que isso são ganhos, né? Dentro e fora. Sim, e essa questão de uma frase que se usa muito agora, né? Não seja um robô, deixa um robô trabalhar por você, né? Então, a gente não precisa ficar fazendo essa atividade mecânica, né? Existe já como os colaboradores estarem mais disponíveis para criar, para desenvolver, para melhorar no processo interno, do que ficar fazendo atividade mecânica, né? Perfeito, perfeito. Bruno, exatamente. Eu sei que você tinha um horário apertado com a gente hoje. Como é que você está aí? Dá para seguir mais uns 5, 10 minutos, Que você quer falar alguma coisa em específico aqui? Seguimos as perguntas? Como você quer fazer? Acho que dá para seguir. Se não tiver nenhuma outra pergunta aqui também no Instagram, pode seguir com as tuas, daí eu faço algum comentário final daqui a pouco também. Ok, tem uma pergunta aqui de como alavancar os negócios, né? Como que isso influencia no negócio lá na ponta. Então, qual que é o retorno? Além da minha estrutura interna, além de essa questão de facilitar o meu controle, me dar mais segurança nos procedimentos, como que a utilização desses contratos digitais refletem lá fora para eu vender mais ou para eu ter os clientes mais adeptos? Na ponta comercial. Tá. Na ponta comercial, eu diria que tá assim, acaba ligando um pouco nessa questão da experiência do lead, né, ou do futuro potencial cliente, associado, etc. No tempo de fechamento, sem dúvidas, é um dos maiores ganhos, né? Então, a gente diz na Contractor, até com o nosso time de vendas, né, que comercial tem que gastar tempo prospectando, negociando e fazendo fechamento, né? E treinando também, inclusive, para se aperfeiçoar, mas a ideia é reduzir ao mínimo a questão burocrática, né? Então, não imprimindo, montando o contrato, mandando pelo correio, tendo que ir lá coletar assinatura, vendo se já está assinado ou não, arquivando, levando lá o contrato impresso para a área financeira, né? Então, por que não já deixar as partes envolvidas, né? Como você comentou, né? Que se desenvolvem na FaceApp financeiro. E na Contractor a gente faz isso também, né? A gente tem uma área de Customer Success, né? Que é a área de pós-venda, vamos dizer. E, de fato, assim que o contrato é assinado, ele já quase vai numa esteira, a próxima área que deve se envolver já está meio que acompanhando, já é notificada. Então, eu acho que o ganho, no caso externo, é velocidade, uma experiência de compra muito melhor, né, do teu cliente, do teu lead. Internamente, é menos gasto de tempo do setor comercial, mais venda e menos, vamos dizer, burocracia, né, atividade administrativa. Comercialmente falando, eu diria, acho que esse é um grande ponto, né? Sim, total. Agilidade de procedimento. Na verdade, o momento que nós vivemos já não permite mais, né? Eu acho que isso já não é mais uma escolha nossa, demorar num procedimento. Porque se eu demorar, o meu concorrente vai ser mais rápido do que eu e vai trazer esse resultado mais efetivo. Então, eu não tenho mais essa opção, né? Então, assim, as ferramentas estão à nossa disposição e nós temos que utilizá-las. Então, se eu imprimir um documento, mandar para ser assinado por uma pessoa que quer utilizar o meu benefício em outra cidade, eu vou demorar dias. Se eu tiver a pegar uma greve do correio, eu perco meu documento e eu ficar dependendo, porque o jurídico vai te cobrar que só vai começar a prestar o serviço depois do contrato assinado, né? E com razão, só que talvez... E com razão, só que faltava essa ferramenta para, vamos dizer assim, atender as duas necessidades. O jurídico está certo e o comercial também está certo.
né? E com a assinatura digital, de fato, a gente consegue atender as duas necessidades, né? Que é justamente aquela questão, precisa vender, não vamos, o jurídico tem que destravar o negócio, não pode ser obstáculo, e o comercial não pode vender a qualquer custo, gerando problemas, né? Então, esse exemplo que você falou da venda no interior é fantástico, porque teu cliente também vai ficar, ele vai ter um prazer em fechar um negócio, às vezes viaja, está na fazenda, enfim, na praia, e vai assinar um documento pelo celular, né? Ou está na estrada e vai assinar, ele vai falar, nossa, que legal, estou empolgado. Até ele... então, eu acho que gera uma experiência muito boa. Eu escuto muito isso, você deve escutar também. Quando a pessoa fica fascinada, mostra o celular, cara, eu assinei aqui, eu cliquei, eu assinei, pensa. Eu não precisei ir no cartório lá, porque o meu certificado já está no meu celular, dependendo do tipo de certificado, né? Eu nem precisei nem reconhecer a firma, pensa nisso. Perfeito, perfeito. É uma verdadeira revolução. E nesse ponto eu acredito que realmente, mesmo no pós-pandemia, que nem eu digo muito a história do Uber, né? Então, o Uber é uma questão que quando você pega o primeiro, você nunca mais se imagina ligando para pedir um táxi, né? Acaba assim, sendo um divisor de águas, né? E existem esses divisores de água na nossa vida, que acho que tecnologias e essas mudanças acabam causando. E essa da assinatura eu acho que é inegável. Quem conhece, entende, acaba provando, realmente não vê mais outro como voltar atrás, né? Eu fico imaginando quando você era advogado, quanto você sofreu com a assinatura de contratos quando você pensou na contrato. Eu acho que o trauma acaba motivando, né, de certa forma. Então, e até assim, a gente não fica chateado no nosso caso, né, mas ainda existe, às vezes, eventualmente, alguns clientes que a gente fecha contrato com eles e acaba tendo que mandar pelo correio. Até tem que confirmar se agora na pandemia isso ainda está ocorrendo, deve ter diminuído mais. Mas antigamente acontecia por quê? Porque a gente ia estar levando a mudança do processo, né, para o cliente. Então, o cliente, assim, até o dia da entrada da contractor, não tinha como a gente já mudar a rotina do cliente antes da gente estar atendendo ele, né? Então, como é que funciona, como é que vocês rodam até o dia de hoje, pelo menos? Funciona assim, então a gente vai dançar o jogo, né, conforme a música, não tem como inventar, né? E era engraçado isso, né? Era um pouco contraditório, mas a gente entende, é a última vez que a gente vai assinar contrato com vocês, né, físico, então espero que daqui, vamos dizer, 2 semanas, 1 mês no máximo, já está tudo 100% digital, combinado? Então tem um pouco disso. Ah, mas eles devem falar assim depois, nossa, não sei nem por que eu assinei aquele contrato físico. O digital é muito mais caro. É verdade, é verdade. Bruno, com certeza. Muito obrigada pela tua participação. Eu quero que você deixe os contatos, como que esse pessoal acessa para conhecer Contractor. Nós temos a parceria com a FACIAP também. Pela FACIAP, o pessoal já pode buscar, né, o acesso a Contractor, mas pode compartilhar em suas redes e ficar à vontade. Claro. Eu vou pegar o celular para digitar aqui. Enquanto isso, falar sobre essa parceria com a FACIAP. A gente tem um laço estreito ali com a área do comercial da FACIAP, né? Então tem uma parceria bem bacana, pessoal, tem uma condição especial só para quem é associado mesmo. Então, se tem alguém que não é associado e está vendo esse vídeo, infelizmente, não vai ter o desconto. Mas se for associado, a gente vai fazer uma condição especial, a gente está esperando vocês. Já recebeu alguns contatos, inclusive, essa semana. Então, mesmo antes dessa call aqui, teve gente que já acabou sendo... enfim, manifestando interesse, a gente já começou as conversas, né? Então, para quem tiver interesse, a gente acaba fazendo uma conversa inicial por telefone e daí acaba agendando uma demonstração, né? Com um consultor da Contractor, daí no caso, né? Que vai mostrar o sistema como funciona, vai tirar as dúvidas, vai entender o que é o projeto, né? Um pouco disso que a gente conversou, né? Qual que é a área que tem mais necessidade no momento, né, o que é a expectativa, e a gente tenta apresentar uma proposta e começar uma parceria junto, né, e ajudar a digitalizar. Que mais? Colocando aqui o contato do Instagram, né, que é ContractorX. Quem quiser também seguir a gente no YouTube, é só digitar Contractor no YouTube, tem bastante vídeo sobre a plataforma, sobre essas conversas bacanas como a gente está tendo aqui hoje. E também quem quiser conhecer a assinatura, nunca assinou na vida, que bicho é esse da assinatura, né? A gente tem um portal chamado assinaturagrátis.com, dá para ir lá, se quiser assinar um documento de teste, não precisa pagar nada, sobe o documento, assina e já quebra essa primeira barreira, né? Já desmistifica isso. Que pode ser fácil, né? E
E claro, fazendo sentido, a gente vai ficar super feliz em receber esses contatos de vocês. Muito obrigada, Bruno. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre o certificado digital. Bruno, se você puder acompanhar, a gente ficaria muito feliz, sei dos seus compromissos. Vou Tá falar bom? que eu já usei assinatura grátis também, viu? Já passei para alguns clientes, já gostaram também. Legal. E eu gostei muito dessa iniciativa. E no site da Contractor também tem muitas matérias interessantes lá também, né? Se você tem, Perfeito, quando as pessoas perfeito. têm dúvidas sobre os conteúdos, lá no site tem bastante notícias e comentários, é muito bacana, bem completa a ferramenta mesmo. Perfeito. Oh, legal. Até aproveito para saudar o Marcos Bittencourt aqui, que entrou, advogado, ex-advogado da AGU, grande personalidade aí de inovação. E obrigado mais uma vez pelo convite também, e todos que estão assistindo as associações, o pessoal da FACEAP que está assistindo. E eu vou acompanhar aqui agora, deixar vocês à vontade. Bruno, muito obrigada. Até. Obrigado a vocês. Até. Tchau, tchau. Olá, pessoal. A gente vai seguir agora com a doutora Valéria. Vai entrar para conversar com a gente sobre o certificado digital na assinatura dos contratos digitais. Professor Marcos, muito bom tê-lo conosco. Muito, muito obrigada mesmo pela sua participação. E, pessoal, quem tiver com alguma dúvida, pode colocar na caixinha de perguntas. Aqui embaixo tem um pontinho de interrogação. Pode fazer sua pergunta e nós vamos respondendo. Nós temos mais uns 20 minutinhos de live até encerrar o tempo geral do Instagram. E fiquem à vontade. Valéria, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tá conseguindo me ver bem, Carol? Me ouvir? Meu vídeo está travado. Eu consigo te ouvir bem. Uhum. Tá com um pouco de reflexo do vidro no fundo, mas dá para te ver também. Fique tranquilo. Eu não consigo me ver aqui para ajustar a câmera, deu uma travada. Ah, tá Mas tudo esse ótimo. assunto é muito interessante, né? A gente precisaria até de uma outra live para tanto conteúdo que tem de contratos digitais, assinaturas digitais. Sim. E a FACIAP é um grande case, né? Eu mesmo adoro a Contractor, utilizo. Até trouxe um comparativo aqui em 2018. Nós utilizávamos o sistema de correio para enviar os contratos para as associações, com a R, né? E o custo, naquela época, o mensal, era em média de R$ 1.200. Já em 2019, que a gente já tinha implantado a Contractor, implantado essa cultura, né? O custo baixou para em torno de R$ 100, R$ 115 ao mês. Pense o quanto o financeiro não ficou satisfeito conosco, né? A Adriana tem que dar um curtir pra gente aí, porque foi um empenho muito grande. A gente colocou, fizemos a adesão à Contractor em final de 2017 e aos poucos nós fomos entendendo como funcionava a plataforma. A Valéria entrou na equipe em 2018, né, Valéria? Sim. E aí a gente veio e começou a entender melhor a plataforma, como utilizar. E hoje, como o Bruno falou, a gente já utiliza os formulários para auto-preenchimento dos contratos, o que nos dá uma celeridade gigantesca, né, Valéria? E outro ponto, além da economia das postagens, eu me recordo que nós utilizávamos, e muitos devem utilizar ainda, o caderninho de protocolo, em que quando chegava o contrato, a gente tinha que colocar a data que nós mandamos para assinatura, o envio do AR, a data que o AR chegou, e depois nós tínhamos que consultar quando o contrato chegava, dar a baixa no caderno de protocolo, depois trazer tudo para o sistema, para nossas planilhas, para acompanhar a vigência do contrato, o que acabou toda essa burocracia, todo esse entrave na nossa rotina, né? E dá segurança para todos os gestores da FACIAP verificar em qual ponto do contrato nós estamos trabalhando, né, Valéria? Então, assim, a pessoa sabe que ela assinou, quem que falta assinar. Sim. Uhum. Esse acompanhamento é muito bacana, né? E sem falar na questão do papel também, que a gente usava milhares de folhas sulfite aqui, né? Agora a gente já não usa, né? E falando em papel, eu gosto muito de utilizar esse termo. O papel aceita tudo, né? A gente está falando em contratos, e ali no papel ele aceita tudo. Então, eu posso fazer um contrato hoje, mas eu colocar com uma data lá de 2 anos atrás. Eu vou colocar que eu estou assinando em Curitiba e assino em Joinville.
eu posso solicitar que duas testemunhas assim ali que nem participaram da negociação, né? Então, o nível ali de segurança é praticamente zero. E já com essas assinaturas, tanto a eletrônica como com o certificado digital, a segurança é 100%, né? Ali não tem aquela intervenção humana. Então, quem é a testemunha do contrato é o computador, né? É uma máquina. Ali não tem como, a máquina não vai adulterar aquelas informações. Ela cria uma autenticidade para o documento. É muito interessante, né? Sim, e fica registrado a data da assinatura, né? As pessoas que assinaram. Se for assinatura eletrônica, o IP da máquina, você tem que fazer um login de acesso com o seu e-mail, com a senha pessoal. Então, esse confronto de informações dão muito mais segurança para quem está assinando o contrato, quem é parte envolvida. E também, Valéria, toda a questão de compliance da entidade, né? Nós estamos aí no momento de Sim. compliance. O estar em conformidade, você consegue ter contratos mais seguros para os envolvidos, mas também para todos que estão à volta, saber da fidelidade, da veracidade das informações que estão colocadas no sistema, né? Isso, esse contrato ele tem um DNA, né, que a gente chama ali, é uma função hash que cria um código para aquele documento. Então, com aquele código, você consegue consultar. Se for assinatura eletrônica, você consulta na plataforma que você assinou, né, o contrato, ou se for com assinatura com certificado digital, no próprio Instituto Nacional de Tecnologia. Então, lá você vai colocar o código do documento e você vai conseguir verificar se eventualmente o documento que você recebeu foi falsificado, né? Não só para as partes ali, mas para terceiros. Por exemplo, a FACIAP firma contratos com parceiros, né? E as associações podem ter esse acesso a esse código para confirmar se aquilo que foi repassado pela FACIAP é, de fato, o que foi celebrado no contrato. Sim, muito interessante. Não há nenhuma fraude, né? Nenhum terceiro que manipulou um contrato, mandou lá, não, ó, tá aqui assinado pela FACIAP. Então você vai lá, pega o código, verifica, sim, não, tá aqui, foi o representante legal, foi na data tal, é autêntico esse documento. Valéria, mas para quando a gente pensa em utilizar os contratos digitais, é muito importante ter uma cláusula específica em que as partes estão concordando em assinar esse contrato digitalmente. Sim, como o doutor Bruno falou, a medida provisória lá de 2001 já previa, né, que as partes elas podem ter autonomia de assinar da forma que elas desejam, mas desde que isso seja declarado, que elas aceitem assinar daquela forma. Então, eu quero assinar com certificado digital. Eu posso incluir lá no final do meu documento, Valéria e Caroline assinantes, concordam com a assinatura através de certificado digital. Isso ali vai estar explícito no contrato que a gente está declarando, né? Mas caso não tenha essa previsão, se o oponente, a outra parte, assinar efetivamente com o certificado, ela está dando o aceite ali dela tácito, né? Porque vai constar a assinatura dela no documento. Mas é sempre bom incluir essa cláusula ali de compromisso da declaração que aceitam utilizar esse método de assinatura. É mais uma forma de não ter dúvida de que foi um pacto entre as partes de assinar digital, né? Nós concordamos em assinar digitalmente. E principalmente nos contratos que têm assinaturas, como o Bruno destacou, né? A gente poder utilizar costumeiramente diferença de nomes de assinatura eletrônica e assinatura digital, quando é certificado digital, e eletrônica nas outras modalidades que há o confronto de informações. Aí você não tem dúvidas, né? De que foi pactuado entre as partes da assinatura. O mesmo assinatura híbrida, né? Porque às vezes a testemunha, a pessoa física, ainda não tem aquela cultura de utilizar esse certificado digital. Então elas declaram que as testemunhas vão assinar assinatura eletrônica, né? E os proponentes ali com o certificado digital. Valéria, eu queria agora a gente entrar. Nós temos 10 minutinhos para conversar. Eu sei que é pouco tempo, mas destacar a importância do certificado digital. Porque a gente entende, ok, eu tenho um contrato digital que eu posso
assinar ele de diferentes modalidades. Mas a utilização do certificado digital, ela acaba trazendo mais segurança. E eu gostaria da gente conversar um pouquinho por que o certificado digital traz mais segurança e o porquê da importância de utilizar um certificado digital. Porque muitas empresas acabam até fazendo o certificado digital, fica aos cuidados muitas vezes do contador para emitir nota fiscal, né? Então, assim, eu sou obrigada a ter certificado digital para emitir nota fiscal, para fazer protocolo na administração pública, é só isso que eu sei que serve o certificado digital. Mas não é uma realidade, né? As pessoas não entendem que o certificado digital é como se fosse o CPF dela ali, o RG, a CNH, e a gente normalmente apresenta esses documentos para evidenciar, sou eu, Valéria, que estou aqui fazendo essa solicitação no Detran, por exemplo, né? O certificado é a mesma coisa. Você vai assinar ali, você está atestando que é você. Você não precisou ir num cartório reconhecer firma que você está assinando aquele documento, levar lá seu documento atestando que é você, fazer biometria no cartório. Não. Com o seu certificado digital já você dá a autenticidade ao documento, né? Evitando fraudes com um terceiro. Por isso que é muito importante não deixar... Eu não recomendo deixar o certificado digital da empresa com o contador, né? Porque é pessoal. Então, mas é essa segurança que traz o certificado digital. É como se eu estivesse no cartório reconhecendo firma por verdadeiro, né? É incontestável a legitimidade da utilização do certificado digital. Então, ele é a identidade da empresa, quando a gente está falando do eCNPJ, e quando ele é da pessoa física, ele é o eCPF, né? Ele é o teu próprio CPF que você está utilizando. Então, muitas fraudes acontecem ainda por descuido com documentos, né? Então, a pessoa tem acesso ao CPF, tem acesso ao teu RG e acaba cometendo fraudes, até no comércio isso acontece bastante. Mas quando você tem esse documento digital, você inibe esse tipo de fraude. Sim, eu até ia citar o exemplo dos diplomas, que a gente sabe que ocorre muita fraude de diploma, né? E agora o MEC editou uma portaria que até 2022 todas as universidades deverão assinar os diplomas com certificado digital. Não vai mais existir aquela assinatura física do diploma. Então, além do aluno lá que fica naquela expectativa, esperando o diploma, às vezes a gente fica 6, 7 meses aguardando o diploma, né? Vai sair na hora, ele vai ser assinado digitalmente, você vai ter ali no teu celular, né? Vai ficar muito mais célere o procedimento e mais seguro. Tanto quanto procedimentos médicos, documentos receituários, atestados, que a gente também sabe que tem muita fraude, né? Tudo isso vai se tornando essa cultura da transformação digital, né? Então, tudo isso vai ser assinado daqui para frente, vai ser assinado tudo, o caminho é assinar tudo digitalmente para prevenir essas fraudes. Exato. Agora, como o Bruno falou, né, a própria medida provisória, a última que saiu, tratou da administração pública assinando esses documentos com níveis, né, de segurança ali pelo tipo de assinatura. Mas também o Poder Judiciário já utiliza há muito tempo. Nós, advogados, protocolamos petições, as sentenças, os acórdãos são assinados por certificado digital. E isso há algum tempo. Então, nós não conseguimos trabalhar, né? Se não tiver o certificado digital. Isso mostra, evidencia a segurança que o certificado traz, né? E também o custo do certificado. Hoje, que eu pago numa renovação de certificado, eu economizo muito de protocolo físico, de papel, de deslocamento. Assinatura física. Então, é algo que realmente vale a pena e traz muita segurança. Eu acho que o principal ponto aí é o tempo, né? Eu acho que a gente devia fazer outra live, Carol. Minha sugestão para tratar desse tema, ele é muito rico, né? E tem muitas informações que tu consegue falar em 1 hora. Mas eu deixo aberto aí pro pessoal, quem quiser saber mais sobre o tema,
manda uma mensaginha lá para a FaceApp, coloca nas redes sociais da FaceApp, que nós planejamos aí uma nova live sobre o tema. Mas conteúdos desse gênero nós sempre estamos produzindo, divulgando, sim, tanto no canal da FaceApp, na página, no site da FaceApp, nas redes sociais e também no site do IMA FaceApp, no canal de notícias. Lá sempre tem publicações novas sobre diversos temas. E aguardamos a próxima, então. Semana que vem nós temos a nova live. Vamos também tratar essa semana aí sobre LGPD. Né, a Valéria travou. Isso. Eu quero agradecer a todos que participaram. Valéria, LGPD na ponta da língua. Amanhã a gente vai dar alguns indícios do que vem aí para frente. Não tá fácil falar de LGPD ultimamente, né? Tá cortando um pouquinho, Carol. Tá travando para mim. Obrigada, pessoal, a todos que participaram. Esse foi mais um Bate-Papo FaceApp, hoje com o Bruno e com a Valéria. Semana que vem vamos ter um assunto novo. Acredito que vamos falar sobre procedimento eleitoral, como que ficam as eleições esse ano. Fiquem atentos. Até a semana que vem. Muito obrigada. Tchau, Cris. Obrigada por todos. Marcela, obrigada por ter participado.